O berimbau é o principal instrumento da capoeira, né? Então é ele quem dita o ritmo. É o berimbau quem diz a hora de começar e a hora de terminar a roda. Então o berimbau é a figura, sem dúvida, mais importante da roda de capoeira. Quem comanda a roda é o gunga e quem toca o gunga é o mestre, né? O mestre mais velho do recinto, que vai dar início a abrir as rodas de capoeira. Os benefícios da capoeira são inúmeros, né? É até difícil relacionar. Então é um trabalho para o corpo, para a mente, para o espírito. O meu primeiro contato com a capoeira foi na escola Padre Bernardino Fernandes. Tinha o meu irmão que treinava e eu acabei vendo ele fazendo as coisas lá, treinando, e não dava muito valor às coisas que ele fazia lá. Não, isso é besteira, ficar pulando e tal. Até que um dia eu tive que acompanhá-lo até o treino. E quando eu vi o treino, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Era algo muito bem organizado, tinha fundamento, tinha saudação no início, tinha disciplina, tinha o treinamento físico e não era só ficar pulando, né? Então aquilo mudou minha visão. Capoeira eu conheci aqui em Marcelino mesmo, né? Através dos meus amigos, né? Que eles treinavam no Padre Bernardino Fernandes, na escola estadual, né? Que ao passar de frente à escola eu vi os meninos treinar, que eu entrei já no meio por fim da turma deles, né? E a gente iniciou esse trabalho. O primeiro professor nosso foi na época, se eu não me engano, era instrutor por pai, né? Que ele vinha de sua cidade e dava aula a gente. Então esse foi o primeiro contato com a capoeira. Então, eu conheci a capoeira aqui em Marcelino Vieira. Eu morava na zona rural, num sítio, né? E eu vim estudar na cidade, aqui na cidade de Marcelino Vieira. Então, eu comecei a estudar aqui e comecei a morar
na cidade. Foi aí que eu tive o primeiro contato. Foi através de um aluno que treinava com o professor Gervásio. E eu sempre vi esse aluno que treinava, que malhava na academia, né, de musculação, e treinava capoeira com o professor Gervásio. E eu via que ele sempre falava bem empolgado da capoeira. Até que eu já estava na academia de musculação, eu digo, eu vou fazer isso aí que vai servir para vou me perder peso, né? Exercício físico, vai ser um exercício a mais. Além da musculação, eu vou fazer a capoeira. Foi onde eu fui, né? Era até na pirâmide, no complexo religioso, aqui na cidade de Marcelino Vieira. E nessa época eu lembro que só conhecia mesmo, quem trabalhava com capoeira aqui na cidade era só o professor Gervásio, o professor Paboloso. Conforme foi passando o tempo, né, foi que eu fui conhecendo os outros capoeiristas. Toninho, né, Toninho capoeirista. Aí depois de Toninho eu conheci também Vanderly, Panda, né. Como eu era do sítio, eu conheci muito pessoal daqui. Então, talvez muitas pessoas conhecessem eles como capoeiristas, mas eu não conhecia nem eles, né, quanto mais eles eram capoeiristas. E a capoeira, acho que ela me conquistou por causa da música, da alegria, né, daquela energia que tem durante a roda, as brincadeiras. Até mesmo durante os treinos a energia é muito lá em cima, né? Só coisa boa. A capoeira foi onde eu se identifiquei, né? Por ser uma pessoa pequena, frágil, gostar de correr, de pular, de brincar. Sem contar dos outros atrativos que a capoeira oferece, né? A questão de musicalidade, a questão de movimentação, a questão dos eventos que a gente participava, dos pulos, que eu sempre gostei de saltar, né? Que é florear no mundo da capoeira. Então não posso dizer que minha vida foi particularmente só na capoeira, questão de esporte e modalidade, né? Eu pratiquei outras, né? Até pouco tempo eu praticava, né? Mas deixei. Hoje, no momento, só o meu esporte favorito, que é 100% a capoeira. Os treinos eram bastante rígidos, era 2 vezes na semana, né? E a maioria era nos finais de semana, sábado e domingo. Aí a gente sempre chegava, limpava o local, tinha que quando o professor chegava já tinha que estar limpo. E a gente ficava treinando lá sem som mesmo, não tinha som, na época não tinha muitos recursos, né? E a gente ficava tudo lá fazendo os movimentos. Quando ele chegava, a gente se posicionava todos em fila para fazer a saudação, alto e forte, salve. Os treinos na nossa época era um dia na semana, principalmente final de semana, que era o tempo que os professores de fora tinham mais disponibilidade, né? Os treinos eram na escola, a gente treinava no galpão da escola, né? Oferecido pela escola, que a gente não tinha espaço, não tinha academia, não tinha transporte, não tinha nada, né? Os treinos começava a parte da manhã, que era o horário mais frio, né? E a partir do momento que ia passando o tempo dos treinos, depois a gente ia treinar nas areias, na grama, nas beiras de açude, né? Nos cantos mais apropriados para praticar o exercício, né? Que naquele tempo não tinha tatame, não tinha saco de pancada, não tinha, né? A gente se adaptava a isso, ao chão, ao piso, duro, a areia dentro d'água, foi onde a gente praticou a capoeira. Assim que eu comecei, os treinos eles eram no sábado e domingo, lá na Estado, com o professor Gervásio. Aí, às vezes vinham os contramestres, vinham os mestres do grupo, né, convidados, professores convidados, sempre mais os treinos mesmo funcionavam com o Gervásio. Eu lembro que era finais de semana, sábado e domingo. Treinava de manhã, pela manhã. A gente costumava nunca perder um treino para não ficar para trás, né? A questão dos custos, financeiramente, era pouco, né? A gente não tinha, né? O professor também não tinha, a gente tinha que ajudar ele a vir. Na maioria das vezes a gente não tinha nem dinheiro para pagar a mensalidade, a gente hospedava ele na casa, né? Um dava janta, outro dava almoço, um banho. Até mesmo, muitas vezes, o nosso professor que vinha de fora, o professor Pupai, dormia na escola, né? Padre Bernardino Fernandes, a gente arrumou uma sala para ele. Outro doava uma televisão, que tinha carro sobrando. Era assim, as condições da capoeira era assim, era difícil. A gente treinava por quê? Porque a gente gostava, né? Se dedicava, né? E a gente se dedica até hoje. Mas em questão de investimento que a gente tinha era dificultoso, né? Questão do material a gente não tinha, né? Era revista, até fita de som, de rádio, né? Naquele tempo não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha DVD. Infelizmente a realidade era essa, né? Era a gente pegava um berimbau quando tinha, de um passava para outro. Pegava uma revista do nosso professor, né? Que era
passava e a gente ficava assim, estudando em casa. Foi assim onde começou, né? Além das dificuldades financeiras, eu sempre lidei com muitas críticas, né? Apesar da visão da capoeira já estar, na minha época, um pouco modificada, não tem mais aquela visão de bandidagem, de malandragem, de estar incluído em projetos sociais, então já se reconhecia um pouco o valor educacional da capoeira, mas ainda existiam as pessoas, né, que não tinham tanto conhecimento e que acreditavam que era coisa de bandido, coisa errada, né? Então eu sofri um pouco de restrições, principalmente da minha própria mãe. Ela não me incentivava a praticar a capoeira, embora fosse eu e meu irmão treinando junto lá, mas ela não via muito valor naquilo, achava que a gente ia só aprender a brigar, a se machucar, né? E o meu pai é quem via mais um valor esportivo, né? Ele acreditava que aquilo ali era importante pra gente, estar vivenciando aquilo ali. Fala que a capoeira só era para homem, não era para mulher, a capoeira era para quem não tinha o que fazer, para desocupado, para vagabundo, né? A própria meus amigos falavam que a gente, quando ia treinar capoeira, era jogar a perna para cima, que não tinha graça, ou seja, mas só sabia gente que gostava, né? Apesar de ter mudado muito esse conceito de capoeira, mas hoje ainda existe um pouco do preconceito, né? A gente encontra ainda muitas pessoas criticando a nossa arte, a nossa cultura, a capoeira, né? Infelizmente, a realidade é essa. Vivi essa vivência já começar da minha própria instituição, por ser militar, por fazer parte da gloriosa Polícia Militar, o qual eu tenho o maior orgulho de dizer que sou capoeira, dizer que sou militar. E a gente, na época, pelo não entendimento do conhecimento o que era a capoeira era capaz de transformação, pela visão vista na época, na minha instituição, a gente se escondia, já começava também do meu lar, porque minha mãe é evangélica, dizia que era coisa de macumba, não podia tocar, a gente não possuía nem berimbau na nossa casa, era guardado na casa de companheiros e amigos, nossos uniformes. A gente, quando ia para um evento, a gente pegava, marcava o local, porque aquilo era discriminação, era coisa para marginal. E na minha própria instituição, eu não me propagava nem como capoeirista para que não pagasse um alto preço pelos nossos superiores. E hoje, pelo que eu vejo no mundo da capoeira, tem muitas coisas a ser mudadas, não tenho dúvida disso. Ainda tem muitas dificuldades, muitas conquistas ainda a ser conquistadas, mas foi um avanço muito tremendo. Um dos maiores sonhos que eu tinha diante dessas dificuldades era implantar um trabalho dentro da minha própria instituição. Por tempo outrora, ter essas dificuldades e quebrou todos os paradigmas. E hoje eu faço parte de uma associação, qual sou diretor de esporte e lazer da PRON, o qual a gente comemora no Dia do Soldado. A gente faz um evento de capoeira juntamente com o pessoal da polícia, com o comando também do 7º Batalhão, uma parceria e tendo todo esse apoio. Então, essas dificuldades, eu costumo dizer que nossa região, o terreno foi trabalhado, porque houve responsabilidade no nosso trabalho, as conquistas, ver outros grupos, ver outras pessoas a trabalhar na nossa região com a capoeira. Então, não encontrou dificuldade, porque o terreno já estava bem preparado, por a gente já ter feito uma grande luta e mostrar que realmente a capoeira ela é um motivo, uma ferramenta de transformação. Na minha época para cá, acho que uns 10, 12 anos atrás, né? Para cá eu já peguei um cenário mais propício, né? Eu já não tive muitas dificuldades. Então as dificuldades eu acredito que eram mais na questão de você viajar, para ter acesso, para ter contatos com o comércio, ter contatos com... fazer um evento, trocar de graduação, você não tinha graduações, eventos de graduações por aqui. A gente tinha que viajar para fora, para outras cidades, para poder ter uma vivência maior com a capoeira, né? Então, assim, a dificuldade era mais nessa questão mesmo, assim, mais financeira, de preconceito, de apoio. Eu nunca passei por muitas turbulências nesse sentido, não. Não que me impedisse de praticar, não. Pra gente aqui do interior, era muito difícil ter o contato com o mestre, né? Então, as poucas oportunidades de ter um contato com o mestre eram através de eventos, quando tinha, que aqui na região também era difícil ter a realização de eventos. A gente normalmente tinha que ir para fora para conseguir esse contato, ou então adquirir meios, recursos, né? Que na época só tinha muito fita cassete, não tinha DVD. Quando os DVD foram surgir, né, já fazia bastante tempo que a gente treinava. Então, era basicamente impossível ter o contato com o mestre. Então, todo o conhecimento que a gente tinha e foi adquirindo foi através dos professores. Só posteriormente
quase 5 anos depois que eu estava já integrado no mundo da capoeira, através do Contramestre Pintado, foi que a gente foi a um evento em Natal e conhecemos os mestres, pela primeira vez, grandes mestres da capoeira, como o mestre Suassuna, o mestre Lobão e o mestre Irani. Questão de conhecimento, questão de vivenciar com o mestre, não tinha, né? Porque era de outras capitais, né? De Natal para lá e você sabe que as dificuldades eram enormes, né? Desde a década de 80 até a década de 90, nem na nossa escola existia mestre, porque era o professor Daniel, autodidática, e na nossa região não existia mestre, e nem pouco professores de capoeira, até porque somos precursores e aqui existia graduados, alunos formados, no caso eu, meu irmão, professor Netinho, e se queria ter algum contato, teria que ter contato com os mestres da capital, do estado ou de outros estados. Mas tendo em vista, a gente tinha mais contato, muito pouco, muito difícil, com os mestres da nossa capital do estado, no caso Natal. Mas aqui na nossa região, nem professores tinha na época. As atividades de capoeira aqui em Marcelino Vieira começaram por volta do ano 2000 até 2003, mais ou menos, foram 3 anos. E se focavam basicamente em 2 pontos, que era o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e de forma particular no pátio da Escola Padre Bernardino Fernandes. E no PET quem trabalhava era o instrutor pequeno do Grupo Abadá Capoeira, e na Escola Padre Bernardino era um instrutor Popai, do Grupo Terra do Sol. O apoio que a gente tinha nesse tempo era a escola, né, que doava o espaço para a gente treinar, né, um gela-água, uma coisa bem simples. Os instrumentos só tinha um berimbau, coitado, que era do professor, que na maioria das vezes, por ser um instrumento sagrado, não deixava nem a gente pegar ou tocar, conhecer, ver como era dificultoso, né? E o preconceito e a aceitação na cidade. Era poucas pessoas também tinham conhecimento da capoeira naquela época, né? Muitos não sabiam nem o que era, o significado, via só a gente pulando, dançando. E aqueles doidos pulando, saltando, gritando, cantando, tocando, né? Xangô, muitas vezes chamava de Xangô, né? O que a gente fazia. A aceitação era essa da comunidade. Quem aceitava mais era a gente mesmo que treinava, né? Poucos amigos que a gente tinha na época, que fazia capoeira, que geralmente é assim, né? Só gosta e só curte quem pratica, né? Quem conhece, né? Igual tem aquele ditado, quando você conhecer a capoeira, você nunca deixa a capoeira mais sair de você, né? Na época, não havia incentivos, mas já havia um certo reconhecimento sobre o valor da capoeira como prática educacional, tanto que estava incluído nos projetos sociais. E também, por muitas oportunidades, fomos convidados a fazer apresentações dentro da escola, né? Quando se falava em cultura, principalmente cultura afro-brasileira, já tem o Dia da Consciência Negra, e sempre as escolas acabavam nos procurando. Na época a gente era só aluno, né? E ia atrás do professor, mas a escola sempre nos procurava para fazer alguma apresentação, alguma demonstração dessa modalidade. Bom, na minha época, quando eu comecei, eu lembro que já era bem aceito aqui na cidade. O pessoal não era aquela coisa bem valorizada, mas principalmente entre os jovens o pessoal achava legalzinho. Não tinha tantas modalidades esportivas, né? Muitos eram fãs por causa dos saltos, essas coisas, né? Então muitos falavam bem da capoeira, outros criticavam, né? Zoavam e tudo mais. Mas nada muito conturbado, não. Pelo menos não peguei nada muito conturbado, de preconceito, dessas coisas, não. Quando eu comecei a trabalhar com capoeira, foi por necessidade, não financeira, mas por necessidade de ter capoeira aqui em Marcelino Vieira.
Então o que era que eu queria? Queria treinar capoeira e eu treinava muitas vezes sozinho e ficava aquele negócio, sozinho é muito sem graça. Então eu comecei a juntar alguns amigos. Em 2003 encerrou-se todas as atividades que tinham capoeira em Marcelino Vieira, tanto no PET quanto particular. Aí passamos quase 2 anos sem nada, sem nenhum contato. Eu treinava sozinho, às vezes ia na cidade de Pau dos Ferros, que era a cidade do instrutor Popá, e fazia algumas aulas com ele, mas aqui em Marcelino Vieira não tinha. Então eu tive essa necessidade de colocar, de chamar mais pessoas para treinar com a gente, de juntar um pessoal, mesmo não tendo uma graduação, não fazia parte de nenhum grupo na época, e fui sozinho. Então eu fui ensinando um pouco que eu aprendi nos quase 3 anos que eu treinei, e juntando com alguns conhecimentos que eu fui adquirindo, que eu já tinha começado a fazer a faculdade de Educação Física, em meados de 2005. Então eu juntei alguns amigos e começamos a treinar lá na garagem de casa, respeitando sempre aqueles protocolos que eu aprendi, chegava, saudação, disciplina, né? Chamava os amigos para limpar a garagem, tinha que chegar cedo para limpar, e foi assim, não cobrava nada, né? Então ali era muito mais satisfatório para mim do que financeiro. Então foi assim que eu comecei a trabalhar com capoeira, né? E depois disso, a gente teve a visita de um professor, que na época acho que era aluno graduado, lá da cidade de Alexandria, que ele veio, entrou em contato com a gente, viu que a gente estava sozinho, treinando avulso, né? E ele convidou para fazer parte do grupo dele. E ele já era aluno do contramestre Pintado, e a gente começou sendo aluno dele, era o Maravilha, Adriano, a gente treinou ainda quase 2 anos com ele, ele vinha de Alexandria dar os treinos aqui em Marcelino Vieira, e quando ele não vinha era eu quem segurava os treinos, né? Aí depois de um certo período ele também se afastou, e a gente ficou sendo aluno direto do contramestre Pintado, né? Aí foi quando, daí para frente, não paramos mais com a capoeira, e sempre tivemos aí trabalhando à frente do trabalho aqui em Marcelino Vieira. Quando éramos alunos pintados, a gente permaneceu no grupo Cordão de Ouro. Depois disso, alunos do mestre Irani, de Natal, né? Depois disso, a gente passou para o grupo Raça, com a mestra Vanessa, né? E depois disso, o contramestre Pintado, já na época, resolve criar sua própria associação, o grupo, que seria o Alto Oeste Capoeira, né? E dessa forma, criando esse novo grupo, tivemos como padrinho o mestre Gato, do grupo Sal Zumbi, né? Da cidade de... esqueci agora o nome da cidade, mas é ali próximo a Natal, São Gonçalo do Amaranto. Então a gente passou um bom período aí junto com o mestre Gato e no grupo Alto Oeste Capoeira. Nos últimos anos, né, o contramestre Pintado resolveu investir na sua carreira de artista e acabou deixando o grupo Capoeira, né? Nesse processo a gente também teve outros mestres que nos ajudaram e serviram de padrinhos para o nosso grupo. Só que para mim, para minha realidade, não era algo favorável, porque o que a gente precisava era de alguém que estivesse aqui mais próximo para nos dar um apoio, né, para servir de referência para nós e para os nossos alunos. E eu já tinha conhecido nesse processo, nas nossas andanças da capoeira, o mestre Gideon, da cidade de Pau dos Ferros, do grupo Berimbaus do Oeste, né? Então a gente conversou com o mestre Gideon e ele nos recebeu, aceitou, né, a mim e aos meus alunos como seus alunos, né? E hoje, graças a Deus, faz quase 3 anos que a gente já está no grupo Berimbaus do Oeste, né? E continua desenvolvendo
e o nosso trabalho tem crescido espontaneamente e esporadicamente, né? A gente levou, né, na década de 80, no final de 80 para 90, a gente levou várias apresentações na nossa região. Cito Luiz Gomes, Marcelino, José da Penha, Rafael Fernandes, em região. Toda a nossa região aqui ela foi expandida a capoeira. Só que o grupo Berimbau do Oeste, por motivo do hoje mestre Ideão, na época como coordenador aqui, como um professor, eu coordenava aqui o grupo, juntamente com meu irmão, o professor Netinho, e eu tive que ir para o perímetro irrigado. E a gente, nesse período, ficou na obscuridade, o grupo, e ficava dando aula só dentro de quartel. E algumas pessoas que vieram dessa época, que conheceram a capoeira, conseguiu também, diante das apresentações na nossa região, montar grupos, né? Montar grupos nessa região, porque a gente fazia mais apresentações, a gente não chegava e formava grupo. A gente expandiu com apresentações. E com o decorrer do tempo, a gente conseguiu ver, né, trabalhos formados na nossa região, professores já formados. Foi onde eu encontrei Marcelino de Vieira, um trabalho já sólido, já firmado, através do professor Fabuloso, o qual a gente manteve o contato e, graças a Deus, hoje o professor Fabuloso faz parte da Escola Berimbau do Oeste, o qual desenvolve um trabalho há muito tempo na cidade de Marcelino Vieira, e veio para somar com o grupo Berimbau do Oeste, fortalecendo mais a nossa capoeira em nossa região. E com certeza a cidade de Marcelino Vieira está de parabéns. Tive a oportunidade de participar de vários eventos, batizados, rodas nas ruas, rodas nas praças, em escolas, através do professor Fabuloso, juntamente com seus discípulos. Cada um com suas escolas, em aulas voluntárias. Eu cito o Toninho na Ricardo Medeiros, o Rony, que desenvolve um grande trabalho também. E esses alunos têm fortalecido a cidade de Marcelino Vieira, o qual a gente trouxe vários mestres também, expandindo a capoeira de Marcelino Vieira, não só na cidade, mas mestres de outros estados, que vêm conhecendo o trabalho que é feito ali naquela cidade, o qual eu sou feliz por um relevante trabalho que acontece naquela cidade.
Atualmente aqui na cidade de Marcelino Vieira, né, a capoeira acontece em 3 polos distintos, né? Um comigo, na minha academia, né? E outro no serviço de convivência, né, com o aluno formado costurado, e outro na Fundação Ricardo Medeiros, com um aluno formado descolado, né? Ambos são meus alunos, né? O costurado foi um dos meus primeiros alunos e que se firmaram, né? Que estão comigo até hoje, já há quase 10 anos aí na caminhada junto comigo. E o descolado, que é o Toninho capoeirista, ele esteve comigo junto no início, quando a gente começou a treinar lá na escolazinha do Padre Bernardino. Então ele era meu colega de treino. E durante o caminho, né, a gente, depois que o grupo acabou, a gente trilhou caminhos diferentes, né? Ele seguiu um caminho distinto e o outro, né? E a gente se distanciou um pouco. Só lá pelos meados de 2013, 2012 foi que Toninho voltou a treinar junto comigo. Acho que eu já era instrutor na época, né? E aí ele começou a entrar dentro do grupo e crescer juntamente com a gente em termos de graduação, e hoje é aluno formado. Mas é um cara contemporâneo, né, que desenvolve um trabalho brilhante também lá na Fundação Ricardo Medeiros. Na verdade, Toninho ia receber a graduação só no evento de ponto. Mas o cara surpreendeu, parabéns. Obrigado. Isso é coisas que devem acontecer. E isso aqui não é eu, né, Gervásio, que foi conversado entre nós 3. Não é nós 3 que estamos dando a corda a você, não. É a capoeira. É seu esforço. Obrigado. É o que você fez por você mesmo. Meu primeiro trabalho foi no segundo tempo, né, 2013, se não me engano, 2014. Teve um trabalho de professor de capoeira no núcleo da escola Padre Bernardino Fernandes. Ao passar daí, tive também mais outra oportunidade, né, de trabalhar no PET, que é o Serviço de Fortalecimento de Vínculo, né. Tive um trabalho também bom, né, de professor de capoeira no PET, que foi uma experiência muito boa, né. A questão de frequência, geralmente era um dia na semana, né? Devido às crianças também ter suas atividades, né? Os projetos também tinham outros professores, né? Segundo tempo também, como no PET também. E hoje, né, atualmente, eu sou agraciado com esse trabalho voluntário, né, aqui na Fundação Ricardo Medeiros, desde o ano de 2015, né? Completando 6 anos de professor de capoeira do PET, né? Daqui da Fundação Ricardo Medeiros, né? Não um professor, mas sim um voluntário, né? Ou seja, um facilitador, né? Porque na capoeira você só é professor quando você tem a graduação. Mas para a fundação, né, eu sou considerado um professor, por meus alunos também sou considerado professor, né? Para a população também, e pais e alunos dos pais, sou considerado professor, né? No qual eu fico muito gratificante, né? Eu comecei a trabalhar com capoeira, a ensinar capoeira nos projetos governamentais. Comecei com mais educação. Acho que uns 4 a 5 anos atrás, por aí, não lembro. 4 a 6 anos atrás. A turma era infantil, né? Então quando eu comecei a ensinar capoeira, foi que eu comecei a ter uma visão diferente sobre a importância de perpetuar a capoeira, né? Quando você vê no mundo de hoje, com tantos entretenimentos, tantas coisas para chamar a atenção dos jovens, das crianças, e você vê ali uma criança preocupada em fazer um berimbau, em tocar um berimbau, aprender um movimento, aprender a tocar um pandeiro, né? Enquanto muitos estão preocupados com o jogo de celular, com muitas coisas ruins, né, que chamam mais a atenção da criança. Você vê uma coisa tão simples, tão pacata como um berimbau, como um instrumento artesanal, né, um cachixi, um pandeiro, um movimento simples. Você vê que isso chama mais a atenção daquela criança, você vê que aquela criança tem aquele interesse, tem aquela determinação de ser como você, digamos assim, né? Se espelhar ali e querer fazer também igual. Então isso você vê que você tem o poder de transformação na vida daquela criança. Muitas vezes ela não consegue ouvir ou dar atenção ao pai, à mãe, mas se consegue dar atenção ao que o professor de capoeira está dizendo. Eu acho que a minha maior motivação é
o reconhecimento dos que já foram meus alunos, né? Dos que são ainda hoje. Então, quando eu vejo aquele aluno que diz: ei, professor, não sei o quê, olha, eu consegui isso aqui, você lembra daquilo que você me ensinou, né? E também dos pais. Quando é muita criancinha, quando os pais chegam e dizem assim: olha, meu filho gosta do que você ensina, né? Ele acha você um exemplo. Então, ele queria que você estivesse aqui no aniversário dele, ele quer que o aniversário dele seja de capoeira, que você esteja aqui. Então, acho que essas pequenas coisinhas são o que me motivam a continuar fazendo esse tipo de trabalho. Eu me sinto feliz e realizado a partir do momento que eu estou transmitindo para as nossas crianças aquilo que eu aprendi, né? Seja com professor, com mestre, ou seja só, né, nos meus treinos. Aí eu me sinto uma pessoa realizada, né? Que hoje não tem coisa mais gratificante se olhar para essas crianças na fundação, né? Ou até mesmo nos nossos treinos, ver elas realizando um simples movimento que se passou, né? Ver aquelas crianças hoje tendo uma educação boa, né? Porque nos nossos treinos, nossas aulas, a gente cobra isso também das crianças, né? Que elas possam ser educadas, que elas estudem, que tratem bem os pais, né? Que elas tenham educação aqui dentro na fundação. Aí eu sou até bem rígido, né? Porque eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que eu sou hoje, né? Porque a gente passa para as nossas crianças que lá no futuro, mesmo que elas não queiram, que não sigam a vida de capoeirista que nem a gente, mas que elas possam ter uma educação, né? Possam saber entrar, né, no ambiente de trabalho, possam saber sair, né? Então a capoeira é isso aí, né? Então eu querer que essas crianças tenham as mesmas oportunidades que eu tive graças à capoeira. Que reconheçam o valor da capoeira, né? Que ela vai ser muito mais na vida deles do que simplesmente dar pernada, do que dar um mortal, né? Que elas vai servir e vai trazer ensinamentos para a vida toda. Muitos criticam o trabalho voluntário, que desvaloriza a capoeira e tudo mais. Eu não acho que desvaloriza, porque a capoeira esportiva, aquela que você treina em academia, você vai pagar a academia. Mas quando você está tratando de cultura brasileira, né? Então se deve caber ao poder público prestar esse apoio para incentivar a cultura do nosso país, para que as pessoas não paguem para ter acesso à cultura do seu país. Então, nessa questão, eu acho que a cidade é forte nesse apoio voluntário, então a capoeira ela tem esse sufoco na questão de apoio. Se não fossem os trabalhos voluntários, muitas das vezes a capoeira ia passar, né? Porque no poder público, onde a gente tem acesso à capoeira, são os serviços de convivência, né? Aqueles mais de educação, no início, algum tempo atrás, aquele segundo tempo, né? Em que era mais voltada para os jovens, para a criança, nem todo mundo podia participar, tinha que ser inscrito no programa. Então tem uma série de limitações. E o trabalho voluntário ele permite que todo mundo, criança, jovem, idoso, independente de faixa etária, independente de idade, que ele possa ter acesso à cultura do seu país, né? Hoje a gente já pode dizer que a capoeira em Marcelino Vieira é bem reconhecida. Pelo menos aos olhos da população é bem vista, né? Porque a gente tem vários trabalhos, né, na cidade. Semanalmente temos treino, temos evento, né? Hoje nós temos visita de professores contramestres, de rodas e eventos na praça, né? Todas as praças da cidade, né? Um mestre com os alunos também. E ao meu ver, hoje a capoeira, diferente do tempo lá atrás, é bem vista. Hoje as mães dos alunos já gostam, já incentivam os alunos a treinar. Hoje as crianças já são... muitas já desenvolvem essa prática dessa atividade, né? Antigamente era um grupinho de 6, 7 pessoas, né? No meu treino, nas nossas aulas. Hoje tem a fundação, tem o PET também que desenvolve a capoeira, tem o nosso grupo, né? Hoje na cidade de Marcelino Vieira, por incrível que pareça, hoje nós temos um grupo de capoeira, né? Tem uma associação malta-vierense com professor, né? Professor Pabuloso, temos o nosso mestre Deon, temos os alunos formados do grupo, na qual desenvolve esse trabalho com a capoeira. Por isso que eu falo que hoje a capoeira é bem vista aos bons olhos da população, né? A capoeira ela é reconhecida, mas não por ser a capoeira, mas eu acredito que a gente, né, principalmente os mais velhos, né? Professor Gervásio e essa persistência da gente também ensinar, né? Toninho querer ensinar, eu tá querendo ensinar. E essa persistência de manter ativa a capoeira, eu acredito que essa persistência da gente fez com que ela fosse reconhecida, né? Onde teve espaço que coubesse a capoeira, a gente estava colocando ela. Estava marcando território, digamos assim. Então eu acredito que a gente fez com que ela fosse reconhecida. A capoeira tem
tido atualmente um peso muito grande na cultura e na educação aqui de Marcelino Vieira. Particularmente graças ao meu trabalho, que vem insistentemente colocando ela nesse patamar. Então, como sou professor de educação física da rede estadual, todos os anos eu desenvolvo dentro da minha disciplina um conteúdo capoeira. Então, trabalho com os meus alunos normalmente das primeiras séries, que eu trabalho no ensino médio, essa temática. Então, trabalhar a capoeira dentro da sala de aula, né? Então, levar um birimbau para dentro da sala de aula, trabalhar a música com esses alunos, né? Levar eles para fazer uma aula prática de capoeira, entender a ginga, os golpes que fazem parte da capoeira, esquivas, chutes. Então, tudo isso aí colocado de um modo didático, para que o aluno veja o valor daquilo ali. Então, a capoeira dentro da educação tem sido um marco aqui dentro do município de Marcelino Vieira. E não somente através de mim. Todos os outros educadores, capoeiristas que trabalham com ela, os meus alunos, também tentam abordar essa visão dessa forma, né? Tentando ensinar os alunos muito mais do que o simples jogar de perna, muito mais do que o simples saltar, né? Do que pular dentro da capoeira. E sim valores que os alunos normalmente têm que levar isso para a vida. Na Escola Desembargador Licurgo Nunes, que é a escola que eu atuo atualmente, já foram realizados 5 eventos. O mesmo é denominado Mostra de Valorização da Cultura Negra. Então já foram 5 anos, né, que a gente vem desenvolvendo esse evento. E é um evento que atualmente mobiliza a cidade inteira, né? Todo mundo se desloca até a quadra da escola, mobiliza todos os meus colegas. É uma atividade interdisciplinar. Trabalho juntamente com colegas de história, de geografia, matemática, né? Todas essas questões podem ser trabalhadas e abordadas dentro da capoeira. Então, a capoeira por si só, né, é um instrumento educacional de muito valor, né? Então, quando a gente realiza esse evento da mostra de capoeira, a gente tenta trazer um pouco da cultura afro-brasileira. Então, a gente fala sobre religião, candomblé, umbanda, a gente fala sobre festejos, o samba de roda, né? A gente fala sobre danças folclóricas, o maculelê, a puxada de rede, todos esses elementos que fazem parte da capoeira, né? Então a gente leva tudo isso para dentro da sala de aula e tem dado muito certo, tem dado uma repercussão positiva, tanto para o trabalho da escola quanto para a formação dos alunos. E é um incentivo, às vezes a gente deixa de trabalhar esse tipo de conteúdo por achar que não tem a vivência necessária. Mas não precisa, basta pesquisar um pouquinho, dá para falar da religião, dá para falar da cultura, da história, né? Dá para interagir com as outras disciplinas, né? Proporcionando a tão falada interdisciplinaridade. Então a capoeira, né, está aí para isso, para interagir e para ser trabalhada dentro da escola, né? Era só essa mensagenzinha que eu queria trazer para vocês. É à toa que a gente participa, né, de vários eventos, vários convites em escola, né, para apresentar a capoeira. A gente apresenta também vários momentos, né, especiais ou que passa o município, datas comemorativas, né? A capoeira está presente. A fundação também sempre, quando é possível, a gente faz eventos em comemoração de aniversário, do Dia da Consciência Negra. Ou seja, eu acredito que a cultura em geral, a capoeira em Marcelino Vieira pode dizer que está bem representada, está bem ativa, né? Então a gente, quando vai para essas apresentações, a gente leva todo um pouco dessa cultura. A gente faz um pouco de maculelê, de samba, né? Então a gente interage com os alunos e não vai só para se apresentar. A gente vai para pegar os alunos daquela escola e trazer eles para participar junto com a gente, para que eles vivenciem um pouco, façam algumas atividades junto com a gente, né? Então, a capoeira tem ganhado esse espaço dentro das outras escolas, não somente na escola que eu trabalho, mas acho que lá abriu as portas para que as outras também vissem essas possibilidades educacionais dentro da capoeira. Em termos esportivos e lazer, né, o nosso grupo promove mensalmente uma roda na praça, né, que é a roda do mês aqui em Marcelino Vieira. Então é uma roda onde todos são bem-vindos, né? Não há distinção de grupo, nem de graduação. É uma roda aberta, é um momento para a gente se divertir, jogar capoeira, fazer novas amizades.
Então é um momento que agrega também um certo valor. A gente leva a capoeira da academia para a rua. Muitas pessoas às vezes não sabem nem se tem capoeira na cidade. Então é uma forma da gente levar a capoeira para o público em geral, para que as pessoas vejam, assistam, né? Então a gente tem sempre esse momento, uma vez por mês, aqui na cidade de Marcelino Vieira, normalmente realizado no anfiteatro municipal, né? Mas que pode ocasionalmente acontecer em qualquer lugar da cidade, desde que tenha, né, disponibilidade. O professor Pabloso, ele conseguiu trabalhar na sua cidade uma forma diferenciada, porque nós não podemos copiar, claro, aquilo que é bom a gente copia, mas nem sempre a coisa da capital vai dar certo no interior, porque a nossa, vamos dizer, nossa cultura, o nosso modo, ela é um pouco diferente. Então, e a gente vê a união muito forte aqui na nossa região, as dificuldades são imensas, mas o grupo, ele se reúne com família, muitas vezes o aluno não tem o dinheiro para comprar a calça, mas ali os pais se reúnem, não tem uma coisa para fazer o evento e o grupo se reúne entre as famílias e nem isso impede da gente fazer nossos trabalhos. Então o professor Pabloso conseguiu articular tudo isso e levando para Marcelino Vieira, como eu já frisei aqui, vários mestres, né, mesmo com as dificuldades, muitas vezes tirando do bolso, né, se deslocando no seu veículo, fazendo esforço com seus alunos, quando vão de moto, botam um birimbau na marra na moto, um atabaque, mas todos chegam juntos. Então isso vai ser muito interessante, esse trabalho da cidade de Marcelino Vieira. E tem tido êxito, né? O êxito é positivo, porque eu chego ali e vejo as crianças felizes, rodas, né? Depois de tanto aqui tem um lazer, como ele possui ali uma academia, leva os alunos ali para confraternizar. Então tenho visto a capoeira muito desenvolvida na cidade de Marcelino Vieira. Então, não diferente de outros lugares, eu estou dizendo aqui que a cidade de Marcelino Vieira está de parabéns, a capoeira está em boas mãos.